Olá, vamos dar início a mais um programa Estúdio Rural. O Estúdio Rural de hoje vai abordar a questão de compra de terras por estrangeiros. Para isso, nós convidamos o Dr. Mauri Alves, ele é administrador. Dr. Mauri, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Eu que agradeço, Miguel, e agradeço também a todos os espectadores do Canal Rural. Dr. Mauri, está aí em discussão essa questão de compra de terras por estrangeiros. Há uma corrente que acha que isso é cercear o investimento no Brasil. Outras pessoas concordam com essa decisão de você segurar a compra de terra por parte dos estrangeiros. O que o senhor acha dessa decisão? Bom, eu, na verdade, acho que nós precisamos, o Brasil precisa de capital, o Brasil precisa de investimento. E o investimento estrangeiro é um investimento muito importante para que o Brasil possa crescer, porque o Brasil não tem investimento suficiente, não tem dinheiro suficiente, não gera dinheiro suficiente para investir aquilo que é necessário para o seu crescimento. Doutor Mauri, mas o foco, né, dessa questão e a preocupação por parte do governo é de que os estrangeiros compram terra, deixam a terra improdutiva, de uma certa forma eles não poderiam fazer isso, eles têm que ter uma certa atividade, senão essas terras podem ser alvo de reforma agrária, mas é exatamente a preocupação com a especulação de terras. A gente sabe que o mundo hoje falta terra para a agricultura. E o Brasil, graças a Deus, tem bastante terra. O senhor acha que o governo está correto nesse sentido ou ele precisaria ter uma flexibilização dessas medidas? Olha, as medidas, na verdade, elas são implementadas dentro de um padrão. Esse padrão ele é experimentado pelo governo e depois obrigatoriamente flexibilizado em virtude da necessidade que se apresenta em cada situação. Então, existe, por exemplo, situações onde empresas estrangeiras investem realmente com o objetivo de investimento permanente, investimento que vai trazer o nosso crescimento, o crescimento do país. Há situações onde você consegue notar que o investimento é meramente especulativo. Então, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, separar aquele capital que é bem-vindo daquele capital que não é bem-vindo aqui no Brasil. Agora, o que diz a Constituição? A verdade é que a Constituição, desde 1975, alterou um artigo 171, e ele diz que todas as empresas brasileiras constituídas no Brasil, elas são iguais. Antes nós tínhamos lá uma separação do que era brasileira. Melhor, como é que todas as empresas são iguais? Porque existe diferença? Existia uma diferença antes, no artigo 171, que dizia empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. Então, quer dizer, existia uma diferença de empresa em função da origem do seu capital, coisa que hoje já a Constituição não faz mais essa distinção. Qualquer distinção em relação à origem do capital ou qualquer distinção da empresa brasileira, seja da origem do capital, seja da origem de seus fundadores, ou seja de atividade, é uma discriminação e ela seria inconstitucional. Quer dizer, então esse desejo do governo em cercear a compra de terras por estrangeiro pode ser questionado juridicamente? Veja, a compra de terras por estrangeiros, não, necessariamente não. Mas a compra de terras por empresas brasileiras controladas por empresas estrangeiras, com capital estrangeiro, sim. A empresa brasileira, aqui constituída, aqui devidamente constituída, não importa a origem do capital, se for estrangeiro ou se for capital nacional. Quer dizer, é uma empresa brasileira. É uma empresa brasileira. Então, diante desse foco, você pode continuar questionando esse desejo do governo. O desejo do governo de controlar, eu acho que ele é muito importante, porque nós não podemos também dividir o Brasil e entregá-lo nas mãos dos estrangeiros. Então, acredito que deva existir regras, mas eu acho que, na verdade, o caminho não é bem por aí. Não é bem por estabelecer, vamos dizer, uma situação onde não possa haver fusão ou aquisição de empresas nacionais por empresas estrangeiras, que é o caminho que a Advocacia Geral da União está utilizando para tentar
minimizar a compra de terras estrangeiras, a compra de terras nacionais por parte de empresas estrangeiras. Agora, doutor Mauri, uma indústria não tem essa limitação. Exatamente. É nesse ponto, Miguel, que eu julgo que discriminar, por exemplo, as terras de uma indústria automobilística, por exemplo, onde se você limitar, como é que nós vamos fazer agora? Mandar embora de volta todas as indústrias que se estabeleceram aqui após a Era Collor? Não existe como fazer isso. Então, quer dizer, é uma distinção que ela é inconstitucional realmente. Quer dizer, o Brasil também é o único país que tem um código florestal. Não é que nós desejamos desmatar o Brasil, né? Mas é o Código Jabuticaba, né? O apelido dele, porque só tem no Brasil. E aí fica essa questão, né? Por que nós temos que ter uma legislação que ela penaliza os produtores em função do passado? Não, tudo bem, daqui para o presente você pode ter uma legislação que discipline, mas você tem que levar em consideração o passado. Então, eu entendo que a sua analogia deve ter um controle de terra, mas você também não pode penalizar a produção agrícola que depende de capital estrangeiro. Seria isso? Exatamente. Mesmo porque hoje existem muitos empreendimentos agropecuários que eles são controlados por empresas nacionais e que têm investidores estrangeiros. Isso daí foi constituído desde a época em que o Brasil não oferecia uma segurança econômica adequada e que em muitas situações os valores foram transferidos para depósito no exterior, converteram-se em empresas e que vieram como investimento permanente aqui dentro do Brasil, né? Então, eu acho que é uma situação de fato que ela tem que ser adaptada a uma realidade e, de qualquer forma, não dá para se desfazer uma coisa que foi feita durante muito tempo. Podemos voltar agora ao Código Florestal. Muitos agricultores querem trabalhar de forma correta, querem ter sua propriedade devidamente, vamos dizer, colocada legalmente. Agora, isso eles não sabem exatamente qual é a legislação, o que deve imperar, o que deve acontecer para que isso fique legal. Perfeito. Mauri, nós falávamos antes do programa que a questão aí, o que o governo questiona é a quantidade de terra e não a legalidade. Quer dizer, ou seja, hoje o estrangeiro pode comprar uma determinada quantidade e ele, mudando a lei, passaria a comprar uma quantidade menor. Então, a questão não é essencialmente jurídica. Mas só que a confusão que fica, né, hoje, para o entendimento da sociedade, é exatamente em função de que o governo quer evitar que os estrangeiros tomem conta do Brasil. Esta é a melhor medida? Eu não tenho dúvidas que essa medida seja a melhor que deve ser tomada. Limitar. Só não sei se a forma que está sendo tomada essas medidas via a Advocacia Geral da União impor algumas coisas que são claramente inconstitucionais seja o caminho mais correto. Doutor Mauri, recentemente a gente viveu um pouco de ufanismo, né, em relação ao país. O senhor acha que essa lei está influenciada por isso? Ela está influenciada por isso também. Ela está influenciada por um governo novo que está começando agora, da Dilma. Ela está sendo influenciada por pressão do exterior, dos Estados Unidos, em relação à manutenção, vamos dizer, da Amazônia, a manutenção das florestas. Então, eu acredito que existe uma influência, vamos dizer, exterior a respeito disso e até a parte, vamos dizer, de ufanismo realmente patriótico, vamos dizer, de manter aquilo que é nosso. E medo de perder, medo do capital, medo dos outros países que estão entrando e se estabelecendo de forma muito firme no Brasil e eu diria que por alguma incapacidade ou incompetência nossa dos brasileiros de fazer igual. Doutor Mauri, a conversa está esquentando.
está ficando boa. Mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique aí. Hoje, o Estúdio Rural está abordando a questão de compras de terras por estrangeiros. Até já.